Primeira relação métrica do Teorema de Pitágoras. Como que Pitágoras chegou nesse teorema, nessa teoria? Estava lá andando Pitágoras por uma rua, depois por outra rua. E Pitágoras sempre fazia isso. Até que um dia Pitágoras fez: se eu cortar o caminho, eu chego mais rápido? Sim, Pitágoras chegou a essa conclusão, que a soma dos dois catetos ele vai ser sempre maior do que a hipotenusa. Eu brinco chamando isso daqui de a preguiça de Pitágoras. Então, ó, pessoal, essa diagonal, ela é chamada de hipotenusa. E essas duas retas que formam o ângulo de 90 graus, ela é chamada de catetos. Então, aqui é um cateto e aqui é um outro cateto, ok? Lembrando, deixando bem claro que esse teorema de Pitágoras só é válido para um triângulo retângulo, ou seja, um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. A fórmula que usamos para descobrir tanto A, B ou C é essa: A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Vamos fazer aqui esse exemplo usando o Teorema de Pitágoras. Lembrando que o Teorema de Pitágoras é para todo triângulo retângulo, ou seja, todo triângulo que tiver um ângulo de 90 graus. Veja só, uma escada está apoiada no tronco de uma árvore. Então, calcule o comprimento, nesse caso aqui, ó, o comprimento da escada. Visivelmente, pessoal, nós temos aqui um triângulo retângulo, tá bom? Então, quais são os valores que temos? Como vocês já sabem, as duas retas, ou seja, os dois comprimentos que formam o ângulo de 90 graus é chamado de catetos. Então, o valor de B e o valor de C. Essa diagonal, que é chamada de hipotenusa, é o valor de A. A fórmula de Pitágoras é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, nesse caso, nós vamos substituir os valores. Quem é A? Essa diagonal, que é x, ó, x. Então, x ao quadrado igual. Quem é B e C? É os catetos. Então, tanto faz você chamar B dessa vertical como dessa horizontal, contanto que seja as duas retas que formam ali o ângulo de 90 graus, tá bom? Então, essa reta, esse comprimento, eu vou chamar de B. Então, aqui eu vou ficar com 6 ao quadrado, mais C, já que esse lado foi B, então esse daqui vai ser C, que tem 1 metro. Então, 1 metro ao quadrado. Então, eu vou desenvolver as potências. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que dá 36. E 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. Então, x ao quadrado ele vai ser 36 mais 1, que dá 37. Encontrei o valor de x? Não, para descobrir quem é x, ele tem que ficar sozinho. E toda vez que for potência, pessoal, passa para o outro lado, olha, em forma de raiz. Nesse caso, nós vamos ter raiz quadrada de 37. Então, já temos o valor de x. Quem é x? X é igual a raiz quadrada de 37. Então, é só encontrar a raiz quadrada de 37, que é aproximadamente, ó, toda vez que for um número aproximado, ou seja, que não for exato, coloca aqui o símbolo de igualdade e um tiozinho aqui, certo? Então, x ele vai ser aproximadamente 6,08. Então, esse tamanho ele vai ser 6,08 metros, já que aqui está tudo em metros, viu, pessoal? Então, o Teorema de Pitágoras serve para descobrir essas coisas. É só ter um triângulo retângulo. Lembrando de novo que a diagonal sempre vai ser o valor de A, e esses dois aqui, que é o vertical e o horizontal, certo? Formando um ângulo de 90 graus, eles são os dois catetos, tá bom?
Agora nós vamos ver aqui a segunda, a terceira e a quarta relação métrica do Teorema de Pitágoras. Lembrando de novo que é em um triângulo retângulo. Nesse caso eu coloquei lá o ângulo de 90 graus na parte superior, tá bom? Então, se esses dois aqui, são as duas retas que formam o ângulo de 90 graus, indica que eles são os valores de B e C, né? E esse outro aqui vai ser quem? O valor de A. Quando traçamos uma altura aqui, imagine uma reta, ok? Suponha que essa minha mão é essa reta que vai de A a B. Concorda comigo que eles fazem aqui, uma sombra? Essa sombra se chama projeção. Mesma coisa eu faço daqui para lá. Eu vou fazer a sombra, que é a projeção, nessa reta. Tá bom? Então, a projeção de C é esse tamanhozinho aqui, de M. E a projeção de B é esse tamanho aqui, que é o tamanho de N. Então, o que a segunda relação métrica diz? Que a multiplicação dos catetos, ou seja, de B e C, é igual à multiplicação da hipotenusa com a altura relativa. A terceira relação métrica diz que o quadrado de um dos catetos, então pode ser B ou C, é igual à hipotenusa vezes a sua projeção. Então, nesse caso, olha, B, tá vendo? Então, B ao quadrado vai ser igual a vezes a sua projeção. Quem é a projeção de B? N. Mesma coisa, eu venho para cá, C ao quadrado vai ser igual a hipotenusa vezes a sua projeção. Quem é a projeção de C? M. A terceira relação métrica diz isso. Um cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção. E a quarta relação métrica diz que a altura ao quadrado é igual à multiplicação das projeções. Então, esse tamanho ao quadrado, ele vai ser igual à multiplicação dessas duas projeções. Vamos fazer aqui alguns exemplos utilizando essas três últimas relações métricas, tá bom? A segunda, a terceira e a quarta relação. Perceba que aqui eu não tenho o valor de H, que nesse caso vai ser quem? Altura. Então, que relação eu vou utilizar? Alguma que tenha H. Então, eu percebi que a quarta relação métrica, ela vai ser altura ao quadrado igual à multiplicação das duas projeções, né? Lembram que esse daqui é M e esse daqui vai ser quem? N, tá bom? Então, M vezes N. Então, a altura, que eu não sei quem é, ele vai ser igual ao 4 vezes 12. Então, a altura ao quadrado vai ser 4 vezes 12, dá 48. Lembrando que para descobrir qualquer letra que tenha potência, essa potência ela vai passar em forma de raiz, tá bom? Já que é uma potência ao quadrado, vai ser uma raiz quadrada. Raiz quadrada de 48, ele vai ser aproximadamente 6,92. Então, descobrimos ali o valor dessa altura, né? Nesse caso, pessoal, se aqui tiver em centímetros, então, óbvio que aqui também será em centímetros. Se a unidade for em metros, então, aqui também será em metros. E por aí vai. Agora, nesse outro caso, eu não estou vendo H, mas eu estou vendo quem? Os catetos e as projeções. Então, que fórmula eu vou usar? Alguma que tenha as duas coisas. Lembram que na terceira relação métrica diz que se um cateto ao quadrado, então tanto faz ser B ou C ao quadrado, ele vai ser igual a vezes a sua projeção, né? Então, no caso de C, quem é a projeção de C? Esse número 9 aí. Se for B, né, vai ser a projeção de B, que vai ser esse número aqui, 16, certo? Lembrando que é M e N.
Aí quem é A? É esse tamanho todo. E esse tamanho todo é quanto? É 16 mais 9, que vai dar quanto? 25. Então, querendo substituir, ó, aqui, ó, 25. Tá bom? Então, é só descobrir aí quanto que vale C e quanto que vale B. Vamos lá para C. Ó, C ao quadrado ele vai ser igual a 25 vezes 9, dá 225. Para descobrir quem é C, pessoal, ó, trazer para cá, viu? Ó, C. Essa potência ela passa em forma de raiz, então eu vou ficar com a raiz quadrada de 225, que é quanto? 15. Raiz quadrada de 225 é 15. Agora nós vamos descobrir quem é B. 25 vezes 16 vai ser igual a 400. Então, para descobrir quem é B, nós vamos isolar B, deixar ele sozinho. Então, o 2 ali, que é a potência, ela vai passar em forma de raiz. Quanto que é a raiz quadrada de 400? É 20. Viu? Então, descobrimos aqui os dois valores dos catetos, certo? O valor de C e o valor de B, usando a terceira relação métrica. Agora, esse outro exemplo, percebam aí que eu tenho catetos, hipotenusa e a altura. Preciso descobrir quem? Altura. Para descobrir altura, lembram que eu tenho essa relação métrica que é altura ao quadrado vezes a multiplicação das duas projeções? Ah, eu posso usar, né, Camila? Pode, só que aí você vai dificultar aqui um pouco, porque você vai ter que encontrar o valor das duas projeções, né, para usar essa fórmula. Então, essa fórmula da altura, ó, que é essa, ela já não cai tão bem nessa questão. Tá bom, então qual é a outra fórmula que tem a altura? A segunda relação métrica, que diz que a multiplicação dos dois catetos, então B vezes C, ele vai ser igual à multiplicação da hipotenusa vezes a altura. Perfeito. Então, esses valores eu tenho. Quem é B e quem é C? São os dois catetos, viu? Então, é 9 e 6. 9 vezes 6 igual a A. Quem é A? É essa hipotenusa, ó. É a reta que não é formada pelo o ângulo de 90 graus. Então, vai ser 10. E quem é H? Não sei. Então, repete. 9 vezes 6 vai dar 54, igual a 10 vezes H. Você quer saber quem é H? Então suma com esse 10. Se ele está multiplicando, ele vai passar o quê? Dividindo. Então 54 dividido para 10 vai ser igual a H. 54 dividido para 10 vai dar 5,4. E esse será igual a H. Então tá aí. Usamos as 4 relações métricas do Teorema de Pitágoras.